Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Matheus. E nessa nova videoaula eu vou estar explicando em mais detalhes o funcionamento do software Adobe Photoshop. Esse software foi mostrado já na aula anterior, porém não foi tão detalhado, e nessa videoaula aqui eu quero detalhar melhor os atalhos, os comandos dentro do software, né? Primeiramente eu quero criar um novo arquivo no Photoshop. A gente vem aqui em arquivo novo e o Photoshop já me abre aqui as opções de criar um novo arquivo, né? Eu posso escolher o tamanho do arquivo, que no caso é 1080. Eu posso aqui escolher o título do arquivo, vou deixar sem título mesmo por agora. Então aqui eu já consegui criar um arquivo, né, dentro do Photoshop. Primeira coisa que eu quero fazer é adicionar um fundo. Vou querer adicionar um fundo vermelho, ou azul, ou cinza, que são as cores que a gente utiliza dentro da equipe, né? Eu vou criar cliquei na ferramenta de forma e vou arrastar ela para cá, para criar esse fundo da cor que eu quero aqui. Eu também vou fazer uma forma vermelha também por cima dele, para ter o contraste mesmo, colocar uma cor diferente no fundo. Clicar de novo e vou criar uma nova forma. E essa nova forma eu vou pintar de outra cor, né? No caso eu vou colocar vermelho. Eu posso também entrar em detalhes das cores aqui, abrindo essa janela de cores. Eu venho aqui e escolho a cor que eu prefiro aqui. Aqui eu vou utilizar a transformação, Ctrl T. Como vocês podem ver, os atalhos vão aparecer na tela também. E eu quero que esse retângulo ele fique na diagonal, assim. Então eu vou segurar Ctrl, eu vou clicar bem aqui no vértice e vou arrastar um pouco para baixo. Finalizei aqui essa parte. Eu quero inserir o logotipo da FEMU. Eu posso só clicar nele e arrastar para dentro. Para centralizar ele certinho, eu vou vir com a ferramenta de seleção, selecionar bem aqui a parte de cima da imagem, que essa seleção ela vai atuar como se fosse uma média de referência mesmo para o Photoshop reconhecer o centro aqui que eu quero colocar o logo. Então, eu venho na ferramenta de mover com a camada do logo selecionada, e eu venho aqui e eu consigo alinhar ele vertical e horizontalmente. Eu posso cancelar a seleção clicando na ferramenta de seleção e clicando em qualquer lugar, ele vai desfazer a seleção para mim. Eu vou escolher aqui a ferramenta de texto e eu vou utilizar a fonte Pirulen, e a gente pode clicar aqui em qualquer lugar e adicionar um título. Por exemplo, aqui a fonte está numa cor que eu não quero. Eu posso apertar Ctrl A. Ctrl A significa selecionar tudo. Eu mudo aqui para branco, né, que é uma cor que dá garante a visibilidade nesse fundo, que é um fundo mais escuro. Posso mudar o tamanho aqui, aumentar, diminuir o tamanho de acordo com o que eu quero fazer. E aqui eu posso posicionar, né, com a ferramenta de mover, eu clico e reposiciono aqui o texto, né, onde eu quero. Agora, o que eu vou fazer vai ser adicionar a imagem. A imagem principal aqui vai ser a imagem da ECU. Eu vou abrir aqui essa imagem da ECU, eu tenho ela aqui salva no computador, eu vou abri-la aqui. Eu posso ajustar o tamanho dela aqui, clicando nesse ponto aqui, segurando Shift para manter a proporção. Posso reposicionar aqui. Beleza, acho que esse tamanho aqui tá legal. E agora eu quero recortar o fundo branco. Tirar o fundo branco, né, e deixar só mesmo aparecendo a ECU em si. Para fazer isso, eu vou primeiro dar um zoom na imagem, eu seguro o Alt e rolo o mouse, rolo o botão do mouse, e aí eu consigo dar um zoom na imagem onde que eu quero. Eu vou vir com a ferramenta de caneta, segurar a ferramenta de caneta e vir em Path, né, caminho. Eu vou criar um caminho com a ferramenta de caneta. Se eu quiser mover a tela também, eu posso segurar espaço e clicar. Eu posso mover a tela aqui, a minha vista, para onde eu arrastar o mouse, né? E posso dar mais um pouco de zoom, dar um pouco menos de zoom com Alt, e o espaço eu consigo mover a tela. E aí, para utilizar a ferramenta de caneta, é o seguinte: eu clico, e onde eu clico, ele cria um ponto. E aí, se eu manter o mouse segurado, ele me dá uma reta. Essa reta é como se fosse a reta tangente. E essa reta tangente, ela cria as curvas. Então, dessa forma, eu posso criar uma curva. Eu faço uma reta tangente aqui, crio um novo ponto com uma nova tangente, e ele me dá uma curva que tangencia as duas retas tangentes. Dessa forma, eu consigo fazer o desenho todo, né? E se eu quiser retroceder um passo, por exemplo, eu coloco um ponto aqui, um ponto aqui. E se eu quiser retroceder esse passo, eu aperto Ctrl Z. Se eu quiser retroceder mais uma vez, eu seguro Ctrl, Alt e Z. E aí ele retrocede para o passo anterior. Beleza. Então, dessa forma, eu vou criando aqui, recortando através dessa ferramenta de caneta, eu vou marcando tudo em volta da ECU. E mais um detalhe também. Se eu tiver, por exemplo, um ponto aqui, eu posso mover esse ponto se eu segurar Ctrl e clicar no ponto, eu posso mover ele.
E se eu quiser alterar a reta tangente ao ponto, eu aperto o Alt e com o botão Alt apertado eu consigo mover aqui a reta tangente. E se eu segurar o Ctrl, eu consigo mover a reta tangente nas duas direções dela, né? Beleza, agora eu completei, eu fechei aqui todos os pontos em volta e esses pontos estão recortando aqui a ECU. E aqui com essa seleção que eu vou fazer, eu vou clicar com o botão direito e eu vou criar uma seleção. Aí essa seleção está recortando aqui toda a ECU. Eu vou apertar Ctrl J, que eu duplico a parte que eu selecionei. E eu posso apagar a camada de baixo e eu vou ter somente a ECU aqui. Beleza, agora é uma questão mesmo de reposicionar a ECU. Eu posso apertar Ctrl T para transformar ela, movimentar aqui para a posição que eu quero. Eu quero trazer o texto adiante dela, então eu vou clicar na camada de texto, vou arrastar para cima da imagem da ECU e vou mover um pouco também com a ferramenta de mover. Eu também quero adicionar um texto aqui por baixo. Para isso eu vim na ferramenta de texto e vou selecionar a fonte Contracts. Eu posso clicar e arrastar para criar uma caixa de texto. E aqui eu posso digitar o texto, por exemplo, que vai ser utilizado. E aí eu posso selecionar tudo novamente com Ctrl A e diminuir o tamanho, personalizar aqui o tamanho. E uma coisa também, uma última coisa que eu faria é colocar um detalhe aqui nesse fundo vermelho, que no caso o detalhe que eu geralmente coloco é o logotipo da FEMU. Para isso eu vou criar uma nova camada com a fonte Stasmic. Eu vou pintar essa fonte de vermelho. Pintar de vermelho, um vermelho um pouco mais claro. Eu posso, na verdade, colocar o mesmo vermelho se eu utilizar a ferramenta de conta-gotas aqui nessa janela de escolha de cores. Eu posso utilizar o conta-gotas e aí eu posso deixar um pouco mais claro para manter mais ou menos o mesmo tom, só que um pouco mais claro. Eu vou utilizar a ferramenta de mover e transformar esse texto com o Ctrl T, segurar Shift para manter a proporção, aumentar um pouco aqui. Se eu vim aqui colocar o mouse por cima da minha caixa de transformação, eu posso girar. E se eu segurar Shift, o Photoshop reconhece os ângulos notáveis e ele já gira, fixando aqui nos ângulos notáveis, né? E aí eu vou arrastar ela para baixo de todas essas camadas. Então, aqui essa imagem, ela está finalizada, né? Ela poderia ser uma imagem publicada nas mídias sociais, é claro que substituindo o texto, o título e tudo mais. Mas, no geral, as ferramentas são essas. Quem sabe, pode também ser colocado uns efeitos aqui de contraste e por cima da SEO para ela ficar um pouco mais integrada na imagem, porque essa imagem tem um fundo um pouco mais escuro e a SEO é um pouco mais clara. Eu poderia, por exemplo, colocar um ajuste de camadas de brilho e contraste. Eu posso aplicar uma máscara de camada, que esse brilho e contraste só vai afetar a camada da ECU. E pronto, essa imagem aqui seria, por exemplo, uma imagem finalizada. A partir daqui, eu venho aqui em Arquivo, Salvar. Que aí eu posso salvar essa imagem no formato JPEG, e nesse formato JPEG eu posso publicar ele nas redes sociais. Então é isso, essa foi o demonstrativo do Photoshop, né? Das funcionalidades, das ferramentas que ele possui, e assim que são criadas as imagens das redes sociais da equipe.